Joana é uma garota comum, que mora em uma cidadezinha muito pacata no interior de Goiás, chamada Cruzeiro, onde nossa história começa. Ela tem 28 anos de idade e desde seus 12 trabalha no mesmo mercadinho. Ela se lembra quando tudo começou, no dia em que seu pai a levou no primeiro dia de trabalho. Falou com o gerente e ela então começou a trabalhar. Enquanto passava seus dias assim, Joana via as outras crianças indo para a escola, com a chance de ter um futuro bom, um aprendizado digno, e ela lá, na rotina ociosa do mercadinho, ajudando no sustento da família. Os anos se passam e Joana vira uma mulher, e seus amigos, que antes tomavam o caminho da escolinha, já estão embarcando em direção à faculdade, na cidade grande e com o futuro acadêmico bem garantido. Lá está ela, sentada no mesmo banco em que se sentara tantas vezes por 16 anos. E então tem uma epifania. Ficaria ela envelhecendo junto com o mercado? Ficaria ela envelhecendo junto com sua querida Cruzeiro? Sem pensar duas vezes, demitiu-se do emprego e foi direto à escola. Um caminho que deveria ter tomado há muito tempo atrás, mas que foi roubado dela. Mas Joana está firme e forte nos estudos. Agora a gente vai mostrar uma peregrinação diferente, uma peregrinação por conhecimento. Em geral, o brasileiro lê pouco, não chega a completar 3 livros por ano. Mas isso é a média, viu? Tem gente que devora as páginas. Fantástico encontrou 2 mulheres para quem não há desculpa, não há barreira. Prazer mesmo tá aqui dentro. Eu tô lendo 3, 4 livros por ano. Ai, é um só, cara. 2. Por volta de 2 a 3. O rosto da fome eu vi muito jovem, muito criança ainda. Eu passei muita fome, não só de livro, mas também de comida também. A minha profissão se chama de vários nomes: catadora, lixeira ou então recicladora. Eu costumo me chamar de recicladora. A pessoa tem que sair sozinha, de 4h30 da manhã, sol quente, meio-dia, o sol muito quente, o seu corpo reclama. À noite você vai dormir, não dorme, porque é uma rotina dura. Eu estou indo para o meu garimpo, né? Eu trabalhar um pouquinho, vou lá garimpar alguma coisa hoje. O diamante do meu garimpo são meus livros. A minha biblioteca é aqui, na rua, onde eu pego meus livros, acho, levo para casa. E minhas estantes é os lixeiros, né? Onde o pessoal coloca os livros. Quando eu trago o livro para casa, eu não só largo ele lá. Eu vou mexer nele inteiro, vou olhar o que significa, qual a história, a importância que ele tem. Pena que está todo molhado, ó. Caminhar é transformar, geografia. O título desse livro tem tudo a ver com minha vida. Porque assim, eu vou caminhando e pegando o que agride a natureza, né? E os livros que eu acho transforma a minha vida, a da minha filha, a de quem precisa deles. Mesmo estragado como ele tá, eu vou pôr ele para enxugar no sol. E vou tentar separar folha por folha, porque Maria Clara vai precisar da geografia que tem dentro dele, das histórias. Eu me sinto privilegiada porque eu posso ler vários livros diferentes. Posso aprender mais para estudar, para ficar bem nas provas. Ela, desde pequenininha mesmo, ela já gostava de um livro, mesmo porque eu trazia do lixo aqueles livros mais infantilzinho, limpava e dava para ela brincar. Hoje ela é mediadora de leitura na escola. A Caatinga cor de cinza, duvido não ter parado. Ganhou até o prêmio do ano passado. Eu sinto assim uma felicidade enorme, um peito estufa. E quando ela está lendo, eu estou lá, né, no cantinho, emocionada. Aí fica... que ela é minha, né? Ela é minha filha.
Às vezes eu acho tanta gente que não sabe ler, né? Sabe o que é que está perdendo. Acho que a vida dessa pessoa é como se não tivesse olhos, como se não visse nada. É muito triste para quem não sabe, porque para mim é pura felicidade. Sou muito feliz, muito mesmo. A partir do momento que eu conheci a história de Lindiana, convidamos ela para vir para cá para fazer leitura com os alunos, tanto dentro da biblioteca, nos arredores da escola. A Lindiana, quando encontra o livro no lixo, ela lê em casa com sua filha e depois que ela termina de ler, ela doa para a nossa biblioteca. E isso é fantástico. Ela se alimenta sua alma e ainda vai alimentar dos outros. Invernizou seus poemas guiando uma roladeira, jogando bola na rua, correndo na capoeira. Eu, quando criança, achava que eu ia ser professora, mas eu não tive condições de estudar até o final. Então, todos aqueles livros que eu sonhei em ter, em encher uma estante inteira, agora eu posso fazer tudo isso. É por isso que eu amo eles e tenho certeza que mesmo sem eles falar como a gente fala, eles também dizem que me amam. Porque eles estão lá me esperando eu passar, esperando a minha hora para se entregarem para mim. Quem é a pessoa em 2018 que mais pegou livros emprestados aqui na Biblioteca Pública do Paraná? Em primeiro lugar, na nossa estatística aqui foi a Cris. Um livro desses comum chega a ter 21 volumes. Ela leu equivalente a 102 títulos. Isso que é surpreendente, porque a leitura em braille, ela se torna mais difícil do que uma leitura comum que nós fazemos no dia a dia. Eu, sendo cega, eu consigo ler. Através da leitura, eu consigo ver coisas, ideias, conceitos que pessoas que não leem não conseguem. Eu passo perto de 7 a 8 horas contínuas lendo por dia. Eu leio por prazer. Eu comecei muito nova, perto de 12 a 13 anos, e não parei mais. A mão dela era meio áspera. Eu tinha que fazer lixa, eu tinha que fazer massinha de pão, pétalas de rosa, água morna. E assim ela foi tendo a mão de uma maneira que ela começou a ler. Eu tenho uma lembrança muito forte de nós duas, de quando eu ia dormir. Eu lia uma parte do livro para ela, ela lia uma parte do livro que ela estava lendo para mim, e a gente discutia muito sobre isso. São 3 pessoas que gostam de ler e ler mesmo. Ser a leitora que mais leu em 2018 na Biblioteca Pública do Paraná significa um bom estímulo para as pessoas que vão ler posteriormente. Estou lendo mais por causa dela mesmo, né? Eu acho que ela tem me motivado sempre. Quando você começa a ler, você não para mais. A leitura é um aprendizado contínuo. Já esteve na Pérsia, então? Sim, umas 100 vezes. Assim como São Petersburgo, Paris, o centro da Terra, planetas distantes e Shangri-La. E eu nunca tive que sair desta sala. Livros são uma aventura, eles contêm assassinatos, desordem e paixão. Eles adoram todos que os abrem. Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz quando você se referiu que a gente está numa plateia de maioria branca. Por quê que eu vou dizer isso? E fiquei muito feliz quando você falou da parte Desculpem. Quando você falou da parte da educação, eu sou de uma região do sul, você já pode imaginar, do sul do Paraná. Quer dizer, eu vim do interior do Paraná, lá do mato, estudar em Curitiba. Tive ontem a palestra das moças sobre a mãe.
me tocou profundamente, que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Desculpa que eu estou me estendendo, que a grande oportunidade da minha vida que os dois e a palestra de ontem me deu para eu poder falar. Fui para um colégio interno aos 5 anos, ia completar, porque passavam as freiras, para quem é bem do interior do mato, sabe disso, que tinha um negócio da religião chamado missões. Eles passavam pelas cidades, recolhendo crianças, como se fosse assim, em troca de você ir para esta escola, para estudar. Na verdade, a gente foi para trabalhar. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Então, vou ser bem rapidinha, eu vou contar só uma história que marcou a minha vida. Não vou ser tão rápida assim como tem. Eu vou contar uma história que marcou a minha vida, que dos 6 anos eu senti a diferença. Amadureci aos 6 anos. Que as freiras contavam a seguinte história. Que Jesus, eu demorei muito para aceitar o tal de Jesus, porque eu era contra tudo e contra quem acreditava também. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas, é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição toda. Contar. Calma, fica. Então, nós, como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés claros. Isso ela explicava, ela contava a história,
para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe, que nunca... Eu era rebelde, eu sempre era rebelde, eu tinha até vontade de matar. Mas a minha mãe falava assim, eu falava, não vou mais para a escola, porque ela tinha que pedir caderno, lápis, lavava roupa para os outros em troca de material escolar. E daí ela dizia assim, eu falava assim, e porque eu tinha que entregar também as roupas na casa, para ajudar a minha mãe. Então eu falava assim, não vou mais para a escola. Ela dizia assim para mim, com um gesto que ontem eu me lembrei da palestra das mães, o que você guarda da sua mãe? Ela falava assim, porque se ela falasse não, eu ia contra ela. Ela falava assim, olha bem para a mãe. Olhou. Eu falava, claro que eu estou olhando, porque eu era rebelde, né? Aí ela dizia assim para mim, então, olhou bem, se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Eu virava com a minha rebeldia, que hoje ela está no outro plano, e eu converso muito com ela e agradeço tudo que ela fez por mim. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Então, eu acho que a gente, como negro, não é querer ser vítima, porque eu não sou. Eu sou grata à minha mãe. E grata também a algumas, com raras exceções, porque quando ela falou do racismo, eu falei para a moça aqui do meu lado, eu falei, ela não está falando de Portugal. Ela está falando do Brasil nos dias de hoje. Né? E por que também, para eu vencer, para eu conseguir trabalhar em Curitiba, que todo mundo acha que Curitiba é cidade europeia, de intelectuais, de coisa nenhuma, vai viver em Curitiba como negro e como morador da periferia, para vocês tirarem esse encanto de Curitiba, disso, daquilo. Não é. Na real, não é. Não é. E é tido como uma cidade evoluída porque é europeia. Porque é uma cidade europeia. Tem as coisas boas em Curitiba. Na realidade, tem. Mas os cotistas negros, índios, sofrem o preconceito dentro das universidades e, o mais ainda, em Londrina, que é uma das maiores cidades do norte do Paraná, que tem grandes universidades, os indígenas perderam a bolsa de R$400 de ajuda, porque o nosso governador, meu não, o governador do Paraná cortou a bolsa. Então, eu não quero desistir. E eu fui uma professora muito assim, defensora dos meus alunos, e fui uma pessoa que trabalhou na época da ditadura. Então, como eu falava com os meus alunos, como eu falava, às vezes, professora, porque eu não quero mais, porque isso, porque eu falava, não. Aí eu contava a minha história para eles, não como miséria, como sofredora. Eu falava como vocês são capazes. Você tem 2 olhos, 2 braços, você pensa, você quer ser respeitado, seja melhor que ele, estude, que ele vai precisar de você e ele vai te respeitar. E eu era considerada, na minha escola, como subversiva, porque eu passava isso.
para as crianças. Então, é isso que eu tenho que falar, que a minha história é longa, mas eu, com todo o preconceito, com todas as coisas, venci. Estudo até hoje. Aí as pessoas falam, mas por que você quer? Não, é porque eu quero, é para a minha cabeça. Eu quero raciocinar, eu quero saber o que eu estou lendo, o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo comigo. Obrigada. Ela tá falando. Como é o nome? Professora, Como qual é da o seu senhora, nome? professora? Como é seu nome, professora? Diva Guimarães. A senhora quer matar a gente, dona Diva? Pelo amor de Deus. Meu coração tá aqui assim, pequenininho. Obrigado pela coragem de contar a história. Que bom. E a senhora falou uma coisa muito importante que eu quero falar junto com a senhora aqui. A gente precisa fazer um pacto de investir em educação pública de qualidade. Não podem sucatear a educação brasileira. A escola pública tem que ser valorizada. O professor tem que ser valorizado. Oi, Sente Arata. A educação nos transforma em pessoas melhores. Educação é adquirir novas habilidades, é amadurecer, é o primeiro passo para progredir. Veja, educação não se confunde com colecionar diploma, ok? O professor tem uma importante missão. Eu admiro muito quem é professor porque, além de ensinar aquelas matérias da escola, o professor também tem uma outra missão, que é inspirar, que é explicar para os alunos a importância da educação. E muitas vezes o professor se depara com alunos que têm falta de maturidade, têm falta de interesse e têm sobra de rebeldia, de zoeira. O professor tem responsabilidade de mostrar a importância da educação para os alunos? Sim, com certeza. Entretanto, ele não está sozinho nessa missão. A educação é construída de forma colaborativa. Todos nós temos participação no resultado final da educação. É o governo que vai entrar com orientações gerais, criando programa, investindo recursos. A direção da escola implementa o modelo de ensino. Os pais dão exemplo para os filhos e também o próprio aluno tem que se envolver, tem que se esforçar, tem que ir atrás. Existe uma colaboração. Colaborar, vem do latim, significa trabalhar junto. Como é que a gente pode, então, colaborar para a educação? Olha, tem muita coisa que a gente poderia e deveria exigir para a melhoria da educação, mas e do nosso lado, hein? O que a gente está oferecendo? A nossa colaboração é justamente a nossa dedicação para o aprendizado contínuo. Lembrando, educação não se confunde com colecionar diploma. Educação não é apenas aquilo que a gente vive dentro de uma sala de aula. Educação é aquilo que a gente cultiva a vida inteira. Somos todos alunos. A educação é continuada. Quem pensa que já se formou e não precisa mais de educação, está pensando que acabou a escola, escola é coisa para criança, eu sou adulto, adulto não precisa ler livro, adulto não precisa aprender, não precisa fazer pergunta, não precisa ter curiosidade. Quem pensa assim é uma pessoa que já morreu intelectualmente, uma pessoa que não vai aprender nada de novo e ainda vai esquecer o pouco que sabe. E é por isso que aqui na Arata Academy nós praticamos o aprendizado continuado. Somos todos alunos. Nós podemos usar racionalidade para selecionar as melhores estratégias para a nossa educação. Nós podemos aprender a aprender, podemos treinar o nosso raciocínio crítico, fortalecer os nossos recursos, a nossa capacidade de encontrar soluções para desafios. Nós temos que lembrar que, da mesma maneira que alguns aspectos da educação podem ser sim divertidos, também tem aquelas vezes que a educação pede silêncio, pede paciência, pede concentração. Sabe por quê? A educação nos ensina a enfrentar dificuldades. Nós, alunos, temos que aprender a enfrentar os desafios com dignidade, com perseverança, com estamina intelectual. Aquela matéria complicada, que parece que não tem nenhuma utilidade prática, no mínimo, ela está me ajudando a desenvolver a capacidade de raciocínio, a nossa disciplina, o nosso caráter, que não tem medo de trabalho duro, de esforço. Nós temos que ter dignidade e amor próprio para não desistir diante da primeira dificuldade acadêmica, porque era muito difícil, porque era chato. Veja,
Se a gente não tem nem mesmo a curiosidade intelectual para entender um exercício básico escolar, imagina só o que vai acontecer depois. Como é que a gente vai enfrentar as verdadeiras dificuldades da vida? Será que é com empenho ou será que a gente sempre vai ficar procurando por algum jeitinho? A educação nos permite ter um raciocínio autônomo e independente. Tem pessoas que podem ter todos os recursos necessários, livros, computador, internet, mas mesmo assim elas desistem antes de conseguir raciocinar, resolver problemas. São pessoas que se deixam levar por boatos, engodos, pega-trouxa. Então, para a gente não virar uma ovelhinha seguindo o rebanho, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de raciocínio crítico, saber fazer boas escolhas, escolhas que sejam coerentes com aquilo que a gente quer da vida. A educação é uma responsabilidade compartilhada entre governo, professores, pais, alunos. E para nós que escolhemos a educação continuada, nós somos sempre alunos, procurando entender melhor o nosso mundo, raciocinar com autonomia e criar coisas novas. O modelo educacional de hoje tem problemas? Sim, com certeza. O formato que a gente tem hoje, ele vem da era industrial, que tem aquele foco na performance acadêmica, que é voltada para resultados aplicáveis na indústria. Por isso que ainda hoje, muito da nossa inteligência artística e criativa ainda não é enfatizada nas escolas, nos vestibulares. A ironia é que cada vez mais esse modelo ultrapassado está dificultando a inserção do jovem hoje no mercado de trabalho. A educação nos permite olhar para a mesma situação por diferentes perspectivas. E isso é fundamental para ter empatia, para a gente comunicar com qualidade, para desenvolver bons relacionamentos. Nós aprendemos a tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Sem educação, prevalece o extremismo, a idiotice, o medo, a intolerância a tudo aquilo que é diferente. Vamos colaborar para resgatar aquela educação que vai além dos diplomas, a verdadeira educação que nos transforma em pessoas melhores.